aí galera, aqui é Ken Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki novamente, mas especificamente pra gente falar um pouquinho aí sobre algumas informações que saíram, sobre no caso Baki Gaiden Yuenchi, porque a gente sabe muito bem que ele vai ser uma serialização mensal, pelo que deu a entender, e se foi dito que ele ia só lançar daqui a muito tempo, e agora a gente tem já a informação quando ele vai lançar e o que vai acontecer no caso com relação a esse lançamento, se vai ter algumas informações a mais, se vai ter alguma coisa especial. Mas ele comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Se você curta esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Então deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Baki Gaiden Yuenchi, que a gente tem bastante informação para falar sobre ele. Primeiramente, pessoal, o que aconteceu é que saiu recentemente uma prévia do que vai vir na nova edição aí da revista, que sai tanto Bakidou como Sanda e também Baki Gaiden Yuenchi. Porém, Baki Gaiden Yuenchi, antes quando era lançado em Light Novel, sempre saía toda semana praticamente. Mas agora que está sendo feito no caso, versão mangá, ele está saindo aí com um tempo de em um mês. Anteriormente ele chegou a sair de fato no dia 16, tá? Do mês passado. E aí o que acontece é que agora a gente já tem informação de quando ele vai sair. Ele tá para sair na nova edição, a edição do dia 21 de abril, dia 21 que cai no caso na próxima quinta-feira. Porém essa edição geralmente ela é vendida antes e ela sai no caso na segunda de manhã, já tem vazamentos, então provavelmente essa edição nova vai conter Bakidou 2, que a gente vai aqui fazer a narração, que vai comentar sobre ele também no canal, e essa parte de Bakidou vai ser já lançada na segunda, só que a gente não sabe se também Yuenchi vai sair na segunda. O fato é que ele vai estar saindo nesta edição do dia 21. O mais interessante é que da outra vez ele acabou saindo no dia 16 em uma edição onde tinha assim também a mesma data marcada para a saída de Bakidou, só que a galera não conseguiu, no caso, vazar alguma informação sobre Yuenchi, mas agora a gente tem certeza de que isso pode estar acontecendo na segunda também, e se acontecer de sair Yuenchi e Bakidou na segunda, mano, vai ser bem complicado da gente lidar com tudo isso. E aí, nessas informações com relação, né, ao vazamento, a gente tem aqui a primeira informação dizendo que é super incrível, super quente, né, algo incrível que estava para acontecer. E aí se diz que é uma serialização mensal, confirmando isso. Logo embaixo se fala sobre o lançamento gigante de 41 páginas. Dessa vez diminuiu, né? A gente teve aí 70 e poucas páginas na primeira versão, mas agora a gente já tem uma quantidade de 41 páginas, diminuiu, mas ainda assim é gigante, é maior do que o comum, porque geralmente os mangás saem entre 20 a 25 páginas. E a gente tá tendo aqui o dobro saindo mais uma vez. O Yuenchi está sendo bem gigantesca a quantidade que sai. Também é falado sobre que é o segundo capítulo e ele terá cor central ou algo relevante a isso, parecido com isso. Isso geralmente quer dizer que vai ter cores nas páginas, ou algumas páginas terão cores ali dentro desse novo capítulo. Então mais uma vez a gente vai ter o retorno de cores da mesma forma que aconteceu no primeiro capítulo de Yuenchi. Eu acho bem legal as cores que tem nos capítulos dos mangás do universo de Baki, sempre é muito bem feito. Outra coisa que a gente vê é que tem o nome ali dizendo que é o mangá de Baki Gaiden Yuenchi. Eu tô aqui com o notebook olhando tudo isso. E logo ao lado a gente também tem algumas informações com relação ao prisioneiro mais mortal, né? Ryuko Yanagi de Baki. E depois tem dizendo aí que é a história do garoto que o pegou. Falando, né? Dando aquele resumão do que se trata Baki Gaiden Yuenchi. E aí, como a gente bem sabe, né? Ele vai estar lançando no dia 21. E geralmente um dia antes, né, é o que conta o 21 pra gente aqui no Brasil, porque a gente tem um tempo mais, vamos dizer assim, adiantado que o deles, ou podemos dizer, adiantados. No dia 20 a gente vai estar no dia 21 deles lá, então por conta disso a gente já vai ter essa informação que já pode ter lançado. Porém, repito novamente, provavelmente pode sair junto com Bakidou. Agora isso vai depender da galera querer trazer primeiro Bakidou ou Yuenchi. Então vamos ter uma briga aí de conteúdo de Baki saindo juntos, né, nesse dia. Então talvez segunda-feira agora já tenha Yuenchi para vocês também. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, no caso,
as expectativas do que vai ter nesse novo capítulo. Então aqui vai ter spoiler, tá? Quem já viu o vídeo da Light Novel que eu fiz a narração aqui, então vai saber algumas coisas. Mas quem não viu, eu devo informar que vai ter um pouquinho de spoiler, porque eu vou contar mais ou menos o que pode acontecer nesse novo capítulo, tá? Avisado? Então vamos embora. O que acontece é que o Mumon vai entrar em contato com o Kuga. Pelo menos eu sei que isso vai acontecer, porque ele já começou a conversar com ele. E provavelmente ele vai perguntar sobre o parque de diversões. Mas antes disso, nesse meu tempo, eu tenho certeza que agora eles vão focar na luta do carinha que tava na caminhonete lá. Acho que caminhonete, né? Caminhonete, uma van que tenta bater em Mumon e Kuga. E nesse exato momento vai ter essa luta e vai ser bem legal. Eu tô empolgado para ver porque vai mostrar um pouco do como é ali a luta, o estilo de Mumon em si, as técnicas que ele usa. Inclusive, é nesse momento importantíssimo que a gente vai ver uma das técnicas mais legais. E eu quero ver o nome de fato, como é. Se é a técnica do trovão, alguma coisa assim, ou tem outro nome. Porque quando eu traduzi na época, tinha uma parada do trovão no nome dele e era bem legal. Talvez eu possa ter errado também, então a hora de acertar é agora. E aí, a gente vê que esse cara que é um dos últimos, né, lutadores de Kasuga vai entrar para a batalha. Creio que a história do Mumon não vai ser contada ainda, não vai ser ainda linkada e explicar o que o Mumon tá fazendo, porque ele quer ir pro parque de diversões, tá? Porque eu acho que 41 páginas, por mais que seja muito, ainda não é o suficiente para começar a contar a história. E se começar, vai ser um gancho para começar a história do Mumon. Voltar ao passado e a gente vê do início, né, ele, o negócio do circo e tal, as relações que ele tem com família, no caso com Katsumi e tal, que a gente sabe muito bem que é tudo uma história prequel, né, mostrando o antes de Baki, né, Baki ainda tá nem imaginando que vai sofrer tanto mais pra frente, mas aqui a gente vai ver muita coisa com relação ao passado de todo esse universo em si, até mesmo do próprio Garoda, né, ele vai estar ali misturado com o Garoda e muitas coisas que acontecem com relação ao universo de Baki e Garoda em si. Mas é isso aí, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês, queria falar um pouquinho sobre o que eu tô esperando para vir aí nesse próximo capítulo, da data de lançamento, para vocês ficarem ligados em tudo, beleza? Mas é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Valeu, galera, fui!